e quanto esse trabalho traz ali um olhar de que a prioridade dessa relação do casal, ela faz toda a diferença para toda a família, tá? Porque dentro da visão sistêmica, e você sabe disso porque eu falo disso muito, dentro dos trabalhos que eu faço, que a prioridade é a relação de casal, né? Começa Não é tem um como. pouco difícil de entender, né? Mas quando você começa a enxergar essa prática, vê que faz todo sentido. Sim, porque depois, quando os filhos, principalmente quem tem filhos, ele consegue perceber que o casal, ele tem esse olhar da prioridade, ele ainda é um casal, além de ser pais, para o filho também é importante, ver que ali existe um homem e uma mulher. Então, o que acontece entre o masculino e o feminino? É importante a gente dizer que, por vezes, dentro de uma relação, estamos ali muito enraizados, muito imersos, vamos dizer assim, do olhar do feminino, que acolhe, nutre e gera. Eu, como mulher, eu não preciso só do meu feminino. Eu preciso muito também do meu masculino. Porque nós somos o quê? Pai e mãe. Se eu trago algum tipo de rejeição e não me conecto com a força de um dos dois, claro que isso vai me enfraquecer em algum momento. Claro que isso vai me trazer conflito em algum momento da minha vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para aprender a ser casal, primeiro é aprender a ser filho, é aprender a ser neto, é estar nesse lugar. E eu trabalho muito esse lugar dos casais. Vai sair agora em junho da minha querida Cris Lantin, da revista Florescer. Ela me deu como presente a capa da revista dela digital, onde eu vou trazer um texto justamente falando da postura sistêmica no relacionamento. Então, um texto que ficou lindo e depois até eu encaminho para vocês, se vocês quiserem, assim que chegar para mim. E eu acho tão importante a gente colocar o quanto precisamos aprender primeiro estar no nosso lugar, para depois aprendermos a ser parceiros. Esse é um ponto fundamental, eu uso isso como um mantra. Isso não é assim não, tá, gente? O André, que não é constelador, sabe disso. Eu, como consteladora, talvez os insights chegam mais rápido. Mas para quem não é, ele demora e cada um tem seu tempo. E aí muita gente pergunta, mas Verônica, você como consteladora, como é que é ter um parceiro que não é constelador? É colocar fórceps nele, a visão sistêmica? Claro que não, né, amor? É Não, entender que é entender que a visão sistêmica nos traz um alívio. Esse olhar do equilíbrio, essa sensação, ela é corporal. Tirar pesos, né? Olhar para os nossos pais, sem trazer aquele vínculo ainda da criança, isso traz essa liberdade, que depois que a gente sente, dizer aí que a vida ela traz essa plenitude, a gente não quer mais não ver. E eu acho que é esse o olhar para quem tem um parceiro que não é da constelação, que nunca fez constelação. Preciso dar prioridade à nossa relação de casal e me desprender dos meus pais. você sabe que Tem, isso é uma, tem a esse ver? é esse é um tema que eu acho que pega em muitos casais, né? Porque a pessoa se casa e tem às vezes aquela dinâmica, não, eu tenho que todo domingo eu tenho que almoçar na minha mãe. E às vezes, às vezes você esquece de fazer um programa aí em família, né? Que por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, você tem um final de semana, mas você ali, aquele compromisso obrigatório, né? Quando você casa, não tem mais isso. Acho que a frase foi perfeita, né? Para elucidar aí muitos conflitos que acontecem nos casais. A pessoa casa, mas ela não se desprende, né?
Parece que ela tá mais casada ainda com o pai e com a mãe do que com a parceira ou parceiro. Porque tem a ver isso também, André, com a culpa, né? E aí vem uma questão, né, dentro do inconsciente da culpa. Quando a gente fala essa frase do preciso priorizar a minha relação de casal e me desprender dos meus pais, é algo que o Bert Hellinger traz como a renúncia à família de origem. Então, quando eu falo para vocês, preciso dar prioridade à relação de casal, acho que a gente conversou sobre isso. Olha quanto isso tem a ver com o tema. A gente começou a falar sobre prioridade no início da live. E aí você ainda falou, esse é um tema que pega bastante. E a carta que sai é justamente essa. Então o campo está nos dizendo E isso. não foi Você que está combinado não, assistindo, hein? Não não foi foi. combinado. Você que está assistindo, com toda certeza, essa frase vai repercutir algo aí, porque a gente está falando de campo. E a live, a internet, o computador, ele nunca foi um impedimento para o campo ser acessado. Então a gente está falando aqui de campo. Então, desse desprender dos pais é um grande entrave para muitas mulheres e muitos homens que se encontram casados. Por culpa, por lealdade inconsciente. O que é lealdade inconsciente? É olhar, de repente, para minha avó, para minha bisavó e entender que para elas também esse desprender foi difícil. De repente abriram mão de não quero casar, porque quero estar livre para ainda viver com os meus pais. Ou estou casado, mas não consigo deixar de olhar para os meus pais. E aí, o que acontece? Isso para os pais é um grande peso, porque a ideia que os pais querem é que os filhos se desprendam. E aí eles se prendem aos pais e os pais se sentem incapazes de darem a liberdade, o seguir para a vida, que é a função dos pais. Dentro do desprender da família de origem, é um grande exercício de crescer também. Porque a gente cresce e a gente começa a dizer: eu dou conta da minha própria vida. Porque quem está lá na frente, principalmente se tem filhos, estão aguardando esse pai e essa mãe grandes. Enquanto estamos cuidando dos pais, nos prendermos a eles, estamos dizendo que ainda precisamos um pouco mais desse colo. Acho que foi bem dentro E aí desse. você fica indisponível para os seus filhos, né? Caso os tenham na relação, você fica indisponível. Quando você está aí nesse papel ainda do filhinho da mamãe, vamos chamar assim. Isso. Sabe uma frase que eu queria que você falasse? Aquela dos 50% do sucesso e do fracasso. Essa é uma frase que eu particularmente gosto muito. Quando a gente está falando de casal, acho que ela é bem pertinente. Legal. Quando estamos numa relação e que temos ali uma, alguma questão que está ali rondando a relação e temos muito ali do culpar o outro pelos nossos fracassos. E eu acho que nessa situação a gente precisa entender que a autorresponsabilidade é que eu trabalho mais dentro das relações também de casais. A autorresponsabilidade libera a nós e o outro. E tem muito a ver com esse crescer que eu trago ali no desprender da família de origem. Eu preciso estar ciente que tudo que acontece dentro da minha relação de casal, eu tenho 50% de responsabilidade do sucesso e do fracasso dela. Quando eu trago essa responsabilidade para mim, eu libero. Eu libero o outro desse peso e também trago a minha solução para minha criança. Porque por vezes estou ainda não querendo me comprometer. E isso é algo que para a relação faz muito sentido, principalmente se eu tenho uma relação anterior. E aí a gente entra já num outro passo. Quando estamos ali em outros casamentos, o que mais, né, pode nos impedir de seguir para essa relação atual de forma leve é quando estamos ainda presos
com conflitos nas relações anteriores. E o olhar é muito esse, é olhar para essa relação, entendendo que eu estava vinculado a ela porque eu precisava aprender algo. E, gente, não é aquela coisinha, eu vou aceitar tudo, muita benevolência, não. Estamos falando de dentro de uma realidade que só quem tem internalizado a visão sistêmica sabe que isso é libertador. Eu deixo de culpar o outro pelo fracasso da minha vida, de tudo que acontece. Porque eu trago 50% comigo. E isso também acontece, André, quando a gente quer muito se responsabilizar, porque o outro a gente acha que o outro não dá conta também. Acontece isso, né? Ai, tá bom, me dá tudo aqui, porque você não vai conseguir. O que eu estou fazendo com essa mensagem? Implicitamente ou explicitamente, dizendo que o outro é um incapaz. Isso também traz conflito na relação. Era isso que você queria mais ou menos trazer? Exatamente. Ninguém pode ser maior do que o outro na relação, né? Somos iguais aí. Cada um com seus 50% de responsabilidade nesse, nesse processo aí do casal. O Bert Hellinger tem uma frase que eu não vou saber falar ela toda assim, mas vamos dizer que era algo assim: precisamos casar, noivar, namorar com a mesma pessoa várias vezes. Eu acho que isso é encantador, porque eu e o André, que estamos já em casamentos, né, de posteriores, vamos dizer assim, quanto isso nos traz ali um pouco, né, de alento, pensando que a caminhada poderia ter sido mais leve. Né? Claro que não nos encontraríamos, mas não precisávamos deixar tudo tão pesado, porque a gente sempre achava que a melhor opção era trocar. E a gente aprende que o outro nos mostra todos os dias aquilo que precisamos aprender. Se relacionar é saber tolerar. É um crescimento contínuo. Não é igual a relação com os pais, nem com os filhos, onde um é o grande e o outro é o pequeno. Ali a troca é constante, o dar e o receber é constante. Quando estamos numa relação, e o constelador fala muito isso sobre a questão do equilíbrio. Saber trocar é algo muito grande. A gente precisa saber trocar, principalmente precisamos crescer para saber trocar. Que a criança normalmente não sabe. Ou ela recebe muito, ou ela doa muito, dependendo da estrutura de família que ela veio. Então, o que eu trago entre o dar e receber é isso. Dentro da relação de casal, precisa ter sempre um desequilíbrio nesse processo. O dar e receber, ele precisa sempre ter uma questão do crédito e o débito, sempre nesse olhar. Nem sempre essa troca ela é dentro de uma estrutura igual. Nós precisamos entender dentro de uma relação o que o outro precisa, o que para ele é importante. Não colocarmos isso na nossa régua. Porque nós, mulheres principalmente, tem um olhar muito de educadora dentro da relação. E aí a gente acha que o nosso parceiro vai precisar exatamente de tal coisa. Só que isso não conecta. Isso traz mais conflito. Porque nós não conseguimos escutar e perceber o que para ele faz sentido na questão da troca. Esse é o grande pulo do gato. O que para o seu parceiro ou para a sua parceira faz conexão. O que para ele faz sentido trocar. Dentro dessa possibilidade, a gente pode usar até questões cotidianas, onde hoje o homem é o cozinheiro da casa e a mulher não. A mulher pode ser a provedora. Esse lugar, muito tempo, foi colocado pelo homem. E aí a gente percebe que a troca ela precisa ser principalmente ouvida.
Eu preciso entender o que o meu parceiro. Existe uma questão antes da troca de se comunicar. Você concorda com isso, amor? A questão da comunicação para eu saber trocar, faz sentido isso para você? Total sentido, a pessoa só vai saber se você falar. Não vai adivinhar. Isso. Primeiro eu preciso entender como está essa comunicação. Será que eu estou me permitindo? Aí sim, né? Olha, eu estou para baixo. Eu estou me permitindo ouvir aqui, ou eu estou sempre aqui que eu não consigo? Quanto isso nos diz? Quanto eu estou acolhendo as necessidades de troca do parceiro? Sabe, tem uma questão da comunicação, muito do que o homem e a mulher fazem. É um processo assim. Ah, eu não vou falar nada porque ele sabe, ele já me conhece. Pim, errado. Estamos o quê? Vai fazer 10 anos juntos, né, amor? Quantas vezes dizemos, né, eu para você e você para mim. Nossa, mas não é possível que você não lembra que eu não gosto disso. Vamos pensar assim. Uma comida, algo que você comprou ali. E a gente pensa assim, poxa, será que ele não tá nem aí para mim? A raiva, dá um negocinho ali na gente de raiva. Mas a gente fala assim, se a gente olhar pelo olhar sistêmico, né, pela visão sistêmica, o que a gente vai perceber? Puxa vida, a comunicação entre o homem e a mulher, ela vai ser diferente sempre. Por vezes a mulher pode ter mais memória, por vezes o homem mais memória, dependendo muito desse lugar, quem está no masculino e feminino, porque essa é a questão que muito confunde, né, amor? Será que o meu marido está mais no feminino e eu no masculino? Se eu estou fazendo mais, né, esse papel do masculino, está tudo certo, isso é um acordo nosso, talvez eu seja a pessoa que esqueça mais. E aí? Como é que está a comunicação entre vocês? Como é que está esse lugar do masculino e feminino? Quem é a pessoa que dentro da relação tem um olhar mais materno, tem um olhar mais acolhedor? Quem está no lugar do impulsionar, do ser a pessoa mais racional, que vai para a vida, que não tem muito medo? Quem é essa pessoa? Se identificou isso, começa a perceber como seria melhor essa troca, a partir principalmente da comunicação.